Boa noite. Deixa eu convidar aqui. Boa Olá! noite. Boa noite! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa só eu desativar aqui os comentários um pouquinho, para ficar um pouquinho mais limpo aqui a nossa live. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Ótimo. Então, vamos lá para o nosso super bate-papo, Vamos nossa lá. live de encerramento da semana, né? Que a gente chamou de Semana do Parto, porque tivemos encontro com grandes especialistas dessa área, Uhum. né? E agora fechando com um chave de ouro com você, falando desse tema tão importante, né? Uhum. Que acho que tem muitas dúvidas, muitas questões, muitos mitos, né? Que a gente Sim. vai bater papo. Então, acho que a gente pode começar se apresentando, né? Uhum. Aqui rapidamente, para quem não nos conhece, nos conhecer, e para quem já nos conhece, relembrar um pouquinho da nossa trajetória, né? Então, vamos lá, eu vou começar, tá? Boa noite, eu sou a Patrícia Lodi, sou CEO e uma das cofundadoras aqui da plataforma Assunto de Mãe. Como profissional, além de empresária, sou profissional da educação física, uma profissional do movimento, e o meu grande desejo foi realmente transformar a minha área por um tempo e melhorar o atendimento às mães, entender mais sobre saúde da mulher. E isso me gerou o grande desejo de transformar a plataforma em realidade com a ajuda dos meus sócios. E hoje estamos aqui prestes e já mudando a vida de muitas mulheres ao nosso redor. Bom, Fique. pessoal, boa noite. Meu nome é Andiara, eu sou enfermeira obstetra. Sou mãe do Gustavo, que nasceu em janeiro desse ano. E sempre gostei muito, eu sempre trabalhei em saúde da mulher, atenção recém-nascido. E depois que o Gustavo nasceu, reaflorou essa minha vontade de ajudar muitas mulheres, ajudar outras mulheres a terem um parto respeitoso, uma assistência digna e respeitosa. Ótimo. Di, vamos lá então. Hoje o nosso bate-papo é sobre qual o momento adequado para o parto acontecer. Certo. Acho que um assunto, além de muito importante, cheio de tabus, né? Que é Sim, polêmico. exato. E que muitas vezes são até dúvidas genuínas, né? Às vezes a pessoa tem uma má informação sobre o assunto, se fala muito nas redes sociais hoje, né? Que é inclusive aquilo que a gente foca muito na plataforma, né? Ter especialistas de verdade como você em maternidade e poder passar essa informação com segurança, porque muitas pessoas acabam colocando informações, na internet que nem sempre são legítimas, né? Uhum. Bom, então a gente separou aqui algumas perguntas importantes e já vou começar com a primeira, que é: como se calcula a data provável do parto? Então vamos lá. A Dina até comentou na live dela de ontem, né, que a gente chama mais de data improvável do parto, né? Mas como que a gente faz esse cálculo? Quando a mulher chega para iniciar o pré-natal, a gente pergunta para ela qual que é a data da última menstruação. Então, qual que foi o primeiro dia do período anterior que ela menstruou? E aí, em cima disso, a gente faz um cálculo para chegar até as 40 semanas. Então, a minha data provável é o dia que eu vou completar 40 semanas de gestação, contando pela data da última menstruação, né? Por que que a gente fala muito de data até improvável? É, a gente contabiliza pela teoria, né, que essa mulher ela ovulou cerca de 14 dias antes desse período da última menstruação, né, do primeiro dia da última menstruação dela. Só que tem mulheres que têm uma ovulação um pouco mais tardia, algumas que ovulam um pouquinho antes, então a gente não consegue dizer a data exata da concepção, né? Então sempre é uma estimativa. Então a gente
estima que ela chegará nas 40 semanas de gestação, pelos cálculos que a gente faz. Inclusive, na plataforma, a gente tem um espaço, né, na página da plataforma, para você inserir a data da sua última menstruação e vai te falar a sua data provável do parto, que é marco de 40 semanas de gestação, Uhum. né? Então, esse é o cálculo. Então, como que a gente faz isso? Pelos cálculos da teoria. Né? Sim, e não dá para levar a data a ferro e fogo, A né? Que é ferro e fogo, exato. E se a mulher não sabe, né? Tem algumas mulheres que têm um ciclo irregular, que não sabem. Aí, mais pra frente, a gente vai estimar, junto com o ultrassom, que a gente consegue fazer a estimativa, né? Pelas medidas e tudo mais. Aí a gente estima a data provável do parto e a gente conversa com ela e vê, né? Mais ou menos quando você acha que você menstruou a última vez, se ela não lembra certinho, né? Então, isso é até uma dica para as mulheres que estão tentando engravidar, anotem as seus ciclos, né? Para a gente conhecer o ciclo. Na verdade, eu acho que isso as mulheres em geral deveriam fazer para a gente conhecer mesmo o nosso corpo, né? O nosso ciclo. E a gente vai tendo alguns sinais, né? Quando a gente está ali na TPM, quando a gente está no período ovulatório, né? Então, para as mulheres que estão tentando engravidar, gravem essa última menstruação, a data da última menstruação, que é ela que a gente vai ter de base para calcular aí idade gestacional e data provável de parto. legal. E aproveitando essa questão da data provável do parto, vamos falar agora do oposto. Existe uma data limite para o parto? A literatura fala que a gestação ela pode seguir até 42 semanas, né? Então, a gente está falando aí de 15 dias, né? 2 semanas para frente das 40 semanas, que é as 2 semanas que a gente tem o maior aumento aí da ansiedade, que as pessoas vão ficando preocupadas, não só as gestantes e os seus parceiros, né? Mas os familiares próximos, porque todo mundo pergunta: para quando é o bebê? Aí você fala. No meu caso, por exemplo, foi isso. Meu bebê era para dia 11 de janeiro. Aí chegou dia 12 nada. Dia 15 nada. Então ele foi nascer dia 21 de janeiro. Então esse período aí, esses 10 dias aí que a gente passou, foi um período de ansiedade para todo mundo, né? Mas assim, é uma gestação bem acompanhada, bem assistida por profissionais. A gente vai acompanhando até as 42 semanas, né? E aí a gente tem outros métodos a gente tem que conversar muito bem, avaliar muito bem esse binômio, essa mãe, esse bebê, para a gente ver até quando a gente pode levar a gestação. Mas a grande maioria das gestações são resolvidas até pelo meio natural, né, meio normal, em 42 semanas. Legal. São as famosas, estou há 2 anos grávida, né? É, exatamente. E é realmente acho que chega esse momento, porque a cesariana muitas vezes é agendada muito antes, né? Muito antes, O é. contrário do parto natural, que chega muitas vezes nas 42 semanas. Isso. A cesariana, às vezes, é agendada muito antes. Então, também acho que como a gente teve um período em que houveram muitas cesarianas, isso ficou infiltrado na É, gente, né? Nossa, exatamente. 40 semanas? Como assim, É, né? Você tá louca? Como assim? Você tem que ir no médico. Já é. Se a gente for até procurar na literatura, assim, né, no Brasil, as crianças nascem entre 38 e 40 semanas. Mas por que que, né, na literatura é esse aumento? Porque nós somos um país cesarista. Então, as cesáreas normalmente são agendadas dentro desse período. Tem hospitais que só permitem cesáreas agendadas a partir de 39. Então, é normalmente dentro desse período. Mas se a gente for falar de trabalho de parto espontâneo, a gente está falando entre 40 semanas e 5 dias e 41 semanas e 3 dias. Então, a maioria dos partos naturais, trabalhos de parto espontâneos, acontecem após as 40 semanas, né? Só 3, 4% dos bebês nascem na data provável, com 40%. Então, fica às vezes esse pensamento, né? sim. E pensando nessa gestação, né, que muitas vezes prolonga, pode acontecer algo com o bebê? Se essa gestação, com essa gestação muito longa, pode acontecer algo com o bebê? Conforme a gestação vai avançando, a gente vai diminuindo a frequência das consultas de pré-natal.
né? Então, até 36 semanas, a gente acompanha uma vez por mês. Entre 36 e 40 semanas, uma vez a cada 15 dias. Depois disso, a gente acompanha mais de perto. Então, a cada 2, 3 dias, a gente vai acompanhar essa mulher. Por que que a gente vai fazer isso? Para a gente ver se tá tudo bem mesmo. Então, avaliar a vitalidade fetal, o coraçãozinho do bebê tá legal, tá batendo no ritmo que a gente quer. A gente vai fazer ultrassom para ver se a placenta tá legal, o nosso grau placentário, a nossa placenta está sem deficiente, né? Então a gente vai avaliar tudo isso para não chegar num ponto de que esse bebê venha a sofrer, né? Para a gente não chegar numa emergência. Então a gente acompanha esse binômio bem de perto para a gente ir avaliando se tá tudo certinho. Legal. E esse acompanhamento mais próximo é a partir de 40 semanas? 40, depois de 36 a gente já vai acompanhando mais de perto, porque o bebê pode nascer a qualquer momento, né? Mas depois de 40 semanas a gente faz mais de perto Ah, ainda. legal. A partir de 36 semanas, o bebê pode nascer a qualquer A momento. gente considera um bebê termo, né? Que a gente fala que não é mais um bebê prematuro, a partir de 37 Ah, semanas. ah, Então, 37 semanas, o nosso bebê já é um bebê termo. Então, ele já é um bebê que está, vamos dizer assim, pronto para nascer. Né? Antes disso, entre 35 e 37, a gente considera um prematuro tardio. Então, é um bebezinho prematuro ainda, mas ele já é mais madurinho. Né? Então, assim, não necessariamente precisa de uma internação em UTI. Eles costumam nascer bem, costumam mamar bem. Então, mas é um bebê que a gente precisa, né, se atentar a alguns fatores. Mas a partir de 37 a gente já considera um bebê termo. legal. Há alguma possibilidade de um parto natural prematuro? Sim, na verdade, o parto prematuro a gente tem que ver da onde que vem, né? O porquê que tá tendo esse parto prematuro. Então, é uma causa materna, uma hipertensão descontrolada, uma eclâmpsia, uma síndrome de HELP. Aí a gente tem que avaliar ali no contexto se vai precisar evoluir para uma cesárea, ou se dá pra gente fazer uma indução, ou se dá. Ou é uma incompetência cervical, que a gente chama, que é quando o colo da mulher não consegue segurar e ele acaba dilatando antes do tempo. O bebê pode nascer de maneira natural, num parto normal, né? Então a gente sempre tem. Ou o Doppler da placenta não está muito bom e talvez tenha que nascer. Então a gente sempre tem que avaliar a causa, né? Mas via de parto, só por ser antes das. Ai, minha bolsa estourou com 31 semanas. Precisa ser cesárea? Não necessariamente. Né? A gente precisa avaliar de perto como está a vitalidade desse bebê, se a gente vai conseguir um parto normal sem risco, né? Avaliar tudo isso, uma possível indução, alguma coisa, mas sim, bebês prematuros nascem de parto normal. Legal. E acontece esse estímulo naturalmente em alguns casos. Acontece, acontece. Parto menos de 36 semanas, né? Isso, acontece. Legal. Ai, bacana. E pensando agora um pouco, né? Existe algum risco para essa mãe ter essa gestação muito longa? Na verdade, assim, a gente tem que ir avaliando, né? Então, a gente aumenta o risco de pressão alta no final da gestação, então é uma coisa que a gente precisa avaliar aí desde cedo, né? Mas aumenta o risco da ansiedade, isso eu garanto que aumenta muito, tá? Isso eu digo por experiência própria, que aumenta muito a ansiedade, mas é até importante a gente ter essa avaliação que a gente, né, já falou aí de bem de pertinho, até para garantir o bem-estar dos dois, né? Então, muitas vezes a gente fala só do bebê, né? Ai, tem risco pro bebê, aí a gente esquece da mãe. Então, a gente tem que avaliar tudo bem de pertinho, E, né? por exemplo, essa questão que você falou, né, do aumento da pressão, às vezes pode vir até de uma questão emocional, né? Igual Sim, de, e aí é muito legal, como a gente está fazendo essa semana do parto, ver como profissionais como você auxiliam essa mulher, né? Porque esse tipo de profissional por perto vai fazer com que essa mulher se sinta segura, se sinta tranquila. Por exemplo, uma mãe de viagem que nunca teve experiência com parto, às vezes não teve nenhuma amiga, nenhum familiar próximo que teve essa via de parto, né? Esse tempo de gestação. E aí essa mulher começa a se preocupar. Então, como é importante, né, ter profissionais como a doula,
com uma enfermeira obstetra, às vezes até a própria obstetra, trazendo, né, essa questão e mostrando para essa mulher o quanto é natural, né? Sim, a gente precisa ter um trabalho conjunto, né? É, quando a gente fala em assistência ao parto, a gente está falando de tudo, né? Então, a gente está falando da saúde física e a gente está falando da saúde emocional também. Não só da gestante, mas do parceiro, da família, porque é muito importante a gente ter um equilíbrio, né, de tudo isso. Então, imagina uma mulher que quer esperar um início de trabalho de parto espontâneo e o parceiro tá lá, "Ai, mas já não era para essa criança ter nascido? Ai, mas e se passar do tempo? Ai, né? Então a família em volta falando isso. Então tudo isso influencia, né, no bem-estar dela. Então, e é um trabalho conjunto, é essencial ter profissionais. Eu acho, eu posso falar muito da minha experiência, né? Meu bebê nasceu de 41 semanas e 3 dias, e no dia que ele nasceu, eu tive uma reunião, eu e meu marido, a gente estava muito ansioso, porque eu tinha aquela sensação dos, além dos, estou há 2 anos grávida, né? Eu acordava e falava, nossa, eu ainda estou grávida. E aí a gente teve uma reunião por vídeo com as duas parteiras que me acompanharam e com a minha doula, que foi a Dina, né? E elas acalmaram super a gente. Então elas falaram: Ó, mas a gente tá dentro do tempo, você tá bem. Eu tinha ido na minha médica há pouco tempo, tava super acompanhada, tava, né, avaliada, tava tudo certo. Elas falaram: Olha, você tá bem, relaxa, descansa, vamos aproveitar esse momento. São seus últimos momentos grávidas, aproveita. E eu entrei em trabalho de parto 6 horas depois Olha, disso. Né, 6, 7 horas depois disso. Então, isso ajudou muito, assim, me acalmou, acalmou meu esposo, acalmou a minha família, e aí a gente, né, foi, acho que um conjunto aí. Então, quando a gente entrou em trabalho de parto, a gente sabia que estava tudo bem, a gente sabia que estava legal, né? Então a gente, olha, tá dando efeito. A gente precisa, fogos! A gente precisa, assim, desse cuidado integral, né, de todos os profissionais na assistência. e também tem outra, igual você falou, né, que o seu parto foi 21 de janeiro. Tem outras questões também, além de emocionais. Clima, né, que faz tudo isso. Aí a mulher já tá lá, gigante, né? Aí dó. Então, como é fundamental, né, ter esse acompanhamento, principalmente pode ter essa via de parto para se acalmar mesmo, né, para ter Sim. caminho. E agora, vou falar de algo bem polêmico Hum. e que acho, assim, acho que é a nossa pergunta mais importante, porque acho que pode ser o grande medo da maioria das pessoas, da maioria das mulheres, que é o tempo de gestação influencia na possibilidade do bebê ter contato com o mecônio? Tá, então vamos lá. O que que é o mecônio, né? O mecônio é a primeira evacuação do bebê. Então, os bebês, depois que nascem, eles fazem um cocô preto, esverdeado, assim, bem escuro, gosmento, né? E o mecônio que a gente fala é quando o bebê tem essa evacuação dentro da barriga da mãe, né? É, hoje a gente não avalia mais o líquido, né? Então, antigamente usava-se um instrumento que a gente conseguia estimar ali, mais ou menos, ver a cor do líquido, mas precisava de uma dilatação, era um procedimento doloroso, tal. Então, como que a gente vai saber que o neném tá bem? É monitorando a vitalidade fetal. Então, ausculta desse bebê, tá legal, ele tá mantendo um ritmo legal, ele aumenta o coraçãozinho quando precisa aumentar, diminui o coraçãozinho quando precisa diminuir, fica numa faixa legal, né? Aí às vezes acontece, estoura a bolsa, a hora que a gente vai ver, a gente espera quando estoura a bolsa um líquido clarinho, parecendo água mesmo. Tem mulher até que confunde, eu não sei se estourou minha bolsa ou se eu fiz xixi, se estourou a bolsa ou tá muito calor, minha calcinha tá molhada porque tá suada, né? E quando tem mecônio sai um líquido mais amarelado, mais esverdeado, né? Ah, O que que a gente precisa fazer? Avaliar a vitalidade desse bebê, uhum. tá? Mecônio não é indicação de cesárea, desde que a vitalidade desse bebê esteja boa. Então, ao escutei o bebê, tá tudo bem com ele, a gente pode seguir com o plano de trabalho de parto.
né? Então, seguir, ou se a mulher estoura a bolsa num trabalho intraparto, né? Já tá ali acontecendo as contrações, estourou a bolsa, tá tudo bem, a vitalidade tá boa, a gente segue. Estourou a bolsa fora de trabalho de parto, a gente avalia. Vamos esperar esse trabalho de parto acontecer de forma natural, vamos ajudar com uma indução, aí a gente tem que fazer uma avaliação clínica mesmo e ver quais são as reais indicações para cada. E conversar muito com a mulher tem que ser uma decisão conjunta, né? Não é só do profissional, tem que ser uma decisão conjunta. E aí a gente avalia. Mas mecônio não é indicação de cesárea, Legal. tá? Então a gente tem que avaliar o contexto. Tá. E se esse bebê tiver o contato com o mecônio, existe algo que precisa ser feito com esse bebê pós-nascimento? Depois que o nenê nasce, o nenê, quando ele tá na barriga, as vias aéreas dele, nariz, boca, pulmãozinho, tá em contato ali com o líquido, né? Depois que o nenê nasce, principalmente pelo parto normal, né? A passagem do nenê pelo canal vaginal, ele já tem reflexos de expulsão desse líquido que tá na boca, do narizinho. Alguns bebês vomitam, né? Porque fica tudo ali no estômago. Então é normal, a gente só precisa avaliar, ver se tá tudo bem, o nenenzinho tá respirando bem, dá o tempinho dele entender que ele nasceu, né? Imagina que traumático, gente. Você tá ali quentinho, dentro da barriga da mãe, gostosinho, e de repente você nasce, precisa fazer tudo sozinho, né? Então a gente vai avaliando, né? Também bebê com mecônio não necessariamente é indicação de necessidade de aspiração de vias aéreas, né? Que era um procedimento que era muito comum antigamente, era habitual, fazia assim em todas as crianças. Hoje a gente já sabe que não necessariamente a gente precisa fazer em todas as crianças. Então, normalmente, eles costumam, o corpinho deles já se ajeita e já expele tudo isso que ficou parado em vias aéreas. Interessante, né? Porque acho que esse é um assunto que eu vejo recorrente, né? Com muitas dúvidas. E como pode ser um mito, né? Sim, Esse medo, né? sim, sim. Todo mundo tem medo do mecônio, né? Mas tudo bem. É uma alteração fisiológica. O bebezinho precisa fazer o cocôzinho dele ali, né? Então, é fisiológico. A gente precisa avaliar o contexto, né? Sempre avaliar a vitalidade fetal, nunca esquecer. Existe algum período em que esse apareça ou não? E isso acontece desde quando com o bebê? Conforme a gestação vai avançando, vai ficando um pouco mais, não provável, mas pode acontecer com uma gestação um pouco mais prolongada. Mas isso não impede que isso aconteça com um bebê de 37 semanas. Então, são vários fatores, né, que influenciam nisso. Então, a gente sempre precisa ir avaliando tudo, né? Quando o líquido estoura, se estourou, o líquido ainda está bem fluido, Uhum. mas é um pouquinho verdinho. Normalmente a gente relaciona com o mecônio próximo, então foi perto ali que houve essa evacuação. Quando ele já é mais viscoso, mais denso, talvez já tenha sido há um tempo maior, né? Mas a gente avalia a vitalidade, bebê, batimento, tá bom? Porque o bebê não respira dentro da barriga da mãe, né? A respiração do bebê dentro da barriga da mãe é por meio da placenta, do cordão umbilical. Então, tá em contato ali com o narizinho, com a boquinha? Tá, porque ele engole o líquido, mas isso durante toda a gestação, né? Então, a vitalidade tá legal, a gente tá conseguindo mandar oxigênio ainda com essa mulher pro bebê? Beleza, vamos avaliar e vamos continuar esse trabalho de parto. Legal. Então a gente pode até dizer que o risco não tem tanta influência com o período gestacional, né? Isso, aumenta as chances, né? Porque o bebê vai ficando mais maduro, né? Então a gente tá falando aí de um bebê de 41, quase 42 semanas, é um bebezinho um pouquinho mais maduro. Ele ficou mais tempo na barriga da mãe. Então amadureceu o pulmão, amadureceu o sistema gastrointestinal, né? Então ele já tá um bebezinho ali semi-pronto para nascer, né? E pronto para nascer. Então a gente precisa esperar isso. Di, muito legal. Acho que foi muito esclarecedor. Acho não, tenho certeza. Foi muito esclarecedor. Inclusive, né, nessas que apavoram muitas mulheres. Como está sendo importante a gente ir.
Quero te agradecer por estar aqui, Obrigada a tua você. experiência, trazendo essa informação de qualidade, igual eu sempre gosto, que o nosso grande objetivo é trazer profissionais que são especialistas em maternidade. A gente não usa esse termo à toa, né, para vocês. Vocês são especialistas em maternidade, profissionais que vêm para transformar mesmo a vida das mulheres e dos seus bebês.